creeping, phantom in the dark, blade sharper than secrets, leave a deadly mark. Phaeton in the chaos, language of the pain, torture, symphony, storms in... Links do meu canal secundário Unterwolf e Ant10 junto de mais algumas informações na descrição do vídeo junto da minha chave Pix para quem quiser dar uma força aqui para o canal. Se inscrevam e deixem o like para ajudar na divulgação. Bom, tendo dito isso, vamos para a teoria. POV é o nave espacial de exploração kryptoniano, rumo a MTK-75. Mesmo momento após minha ordem 0 ajusta o equilíbrio da nave e arruma bem a trajetória. O barulho do motor pode ser ouvido sendo ativando, então o espaço à frente começa a rachar com vidro e um buraco de minhoca surge à frente da nave, que entra nesse buraco, causando o efeito de distorção espaguete devido à enorme velocidade e os efeitos do buraco de minhoca. No horizonte tudo estava distorcido e esticado como um espaguete, logo a nave sai do outro lado do buraco de minhoca que se fecha logo em seguida. Agora o que podia ser visto era um grande planeta rochoso com a superfície completamente congelada. 0 fala sobre nossa atual situação. O salto de dobra espacial foi executado perfeitamente, mestre El. Ainda possuímos 66% de energia no motor de cristal. As 2 passageiras a bordo não foram afetadas. Atualmente nós encontramos no planeta órfão, MTK-75, uma ex-colônia de Krypton. Eu analiso o planeta próximo e falo, certo, mantenha a nave estável, mas não a deixe ser pega pela atmosfera do planeta. Localize a rota para Krypton enquanto eu vou descer lá atrás de recursos. 0 afirma minha ordem. Eu vou para o hangar. Lá 0 preparou uma sonda para facilitar meu serviço. Eu pego a sonda enquanto a porta se abria. Eu saio da nave e parto junto à sonda rumo à superfície do planeta. A sonda estava fazendo uma varredura das condições em MTK-75 e tentando localizar a base colonial de Krypton. Ao adentrar na atmosfera do planeta senti algo estranho, já que não senti os efeitos da gravidade como deveria ser de costume. Não dei muita importância ao infeliz, disso vislumbrei as montanhas congeladas e estacas pontiagudos feitas de gelo. Era um pouco semelhante às condições de Krypton fora das barreiras protetoras das cidades. Se uma única diferença tivesse que ser apontada seria que Krypton ainda não era um planeta órfão, afinal ainda estava preso à força gravitacional do Sol Vermelho. Apesar que eu não duvidaria que se Krypton não fosse destruída eventualmente se tornaria um planeta órfão devido à constante perda de força exercida pelo Sol Vermelho que se extinguia cada vez mais. Não demorou para chegar na superfície e a sonda localizar a base colonial. Ao chegar na base tudo estava congelado. Usando minha visão de calor em baixa densidade, eu começo a descongelar o local enquanto a sonda continua sua avaliação do planeta. Dentro da base uma antiga tecnologia de cristais deixada aqui. Esses cristais são semelhantes ao da Fortaleza da Solidão do Superman. Cada cristal carregado de incontáveis dados programados. Ao tocar um deles surpreendentemente as luzes se acendem. Quem diria que tal lugar abandonado há milênios, talvez até mais ainda, guardaria alguma energia. Isso mostra como a tecnologia de cristais não deve ser levada de forma leviana. Após umas breves vasculhas, eu encontro registros sobre experimentos antigos e testes militares aqui em MTK-75, mas nada que seja de fato relevante. A única coisa que me chamou a atenção foi um estoque de 12 baterias reservas de energia deixadas para trás, que ainda eram funcionais. Eu as pego e também reduzo o tamanho e recolho aquela tecnologia de cristal para estudar depois. Eu estava prestes a partir para deixar essas coisas na nave, quando a sonda vem até mim e me informar que não conseguiu achar o núcleo do planeta e encontrou um grande buraco no meio de um deserto gelado. Isso realmente me pegou de surpresa. Eu realmente não esperava por esse tipo de situação. Eu disparo voo em alta velocidade rumo a esse buraco. Não demora muito para eu chegar no local indicado e lá me deparo com uma cratera enorme e profunda que nem mesmo poderia ser mensurada. Eu sem hesitar adentro na cratera usando minha visão telescópica, visão microscópica e visão noturna para avaliar tudo ao redor. Quanto mais fundo eu ia, mais estranho ficava, já que não havia traços
passos de aquilo ser feito por uma escavação. Na verdade, o corte circular era perfeito demais, parecia mais como se uma lâmina laser em forma de cilindro tivesse perfurado o planeta e extraído cuidadosamente a parte interna. Eu sabia que isso era possível, mas quantas civilizações no universo da DC teria essa capacidade? Com uma breve análise, eu poderia chegar em algumas deduções. Darkseid. Não, Apocalipse se encontrava bem distante do territórios kryptonianos, guardiões do universo. Não, os quadrantes dos lanternas também estava relativamente longe, exceto por um único lanterna verde que cuida do quadrante onde a atual destruída Krypton estava, e eles não teriam motivos para fazer algo desse tipo. Lobo? E uma baita possibilidade, já que aquele insano faz todo tipo de bizarrice pelo preço certo. Ele até mesmo já conseguiu comprimir uma cidade inteira em uma bolinha. Mesmo assim eu podia sentir que não era ele. Ao descer ainda mais profundamente, finalmente entendido porque até agora não sentia os efeitos da gravidade nem mesmo mudanças de temperatura ao me aprofundar na cratera. MTK-75 agora não só era um planeta órfão, como também era um planeta sem núcleo que ainda não havia sentido as diferenças de ter seu núcleo extraído. Era apenas uma questão de tempo até este planeta se transformar em poeira no espaço. Quanto a que tipo de ser teria um raio trator ou um poder capaz de remover de forma tão cirúrgica o núcleo de um planeta? Em um universo poderoso como o da DC existem vários, mas somente um me vem à mente no momento. Esse era Brainiac, um ser que mais se assemelhava a uma inteligência artificial muito avançada, embora fosse bastante egocêntrica e insolente além de traiçoeira. Sendo sincero, eu até preferia que fosse Brainiac ao invés de um ser como Darkseid ou os Guardiões. Não confundam as coisas, eu não tenho medo do Darkseid ou dos Guardiões, mas enfrentá-los a essa altura é algo que eu em particular considero como sendo muito problemático. Eu não sou idiota de subestimar a força de Darkseid, ainda mais seus raios ômega, que eram bem mais do que apenas raios lasers capazes de mudar de trajetória. Eles eram capazes de desconstruir a matéria além de ter outros efeitos absurdos, e lidar com tal poder cósmico no momento parece idiotice para mim, porque eu compraria esse tipo de briga quando poderia me fortalecer ainda mais e construir a base do meu império. Em compensação, Brainiac, embora talvez não seja o verdadeiro, se eu me encontrasse com ele eu tinha certeza que com minhas habilidades poderia o derrotar facilmente e até mesmo estudar e usar seus componentes em prol do meu benefício, talvez até melhorar minha nave. Eu saio da cratera e faço nanotecnologia entrar em meus olhos, fazendo veias ao redor ficaram saltadas, veias vermelhas surgem em meus globos oculares, minha visão é amplificada como se eu estivesse usando uma lupa que se amplifica ainda mais com os meus poderes. Eu olho aos arredores distantes, não vendo vestígios do Brainiac, embora possa ver um local onde foi usada uma dobra espacial que ainda deixou vestígios para trás. Eu retiro a nanotecnologia dos meus olhos e pego a sonda e retorno para a nave, já que já tendo pego as baterias e a tecnologia de cristal e sem núcleo, este planeta não tinha nada mais a oferecer e nem mesmo havia chances de salvação. Era um local literalmente condenado à destruição. Ao retornar para a nave, eu deixo as baterias na sala do motor e, deixando a tecnologia de cristal em meu quarto para ser estudado depois, eu vou até a sala de comando, sendo recebido pela voz de Zero, que me informa que Krypton estava a cerca de 670.106 anos-luz de distância de MTK-75. O mais intrigante era que apontava para a mesma direção dos vestígios da borracha espacial desconhecida. Eu logo ligo os pontos e ordeno o uso da dobra espacial para Krypton. O espaço novamente se racha como vidro, dando a visão de um buraco de minhoca. Logo chegamos ao sistema solar do Sol Vermelho, onde se encontrava Krypton. Esse saltou deixou o motor de cristal com apenas 57% de energia. Não que isso fosse muito importante, já que eu tinha as baterias que poderia reabastecer o motor, mas ainda assim isso me faz franzir a testa, já que eu não esperava ter que gastar a energia do motor tão rapidamente assim. Mas eu não podia deixar Brainiac acabar levando todos os espólios deixados por Krypton, ainda mais quando boa parte desses espólios seriam de grande ajuda tanto no agora como no futuro.
Enquanto a nave vagava se aproximando, eu pude ver destroços e uma névoa encobrindo uma luz vermelha. Saio da nave e vou flutuando até esses destroços. Eu vejo uma nave danificada. Usando minha visão de raio-x, consigo ver 3 corpos. O mais recente a ser morto claramente era do capitão, que só sobreviveu tanto tempo canibalizando seus ex-companheiros, já que aparentemente no desespero para escapar da destruição, eles não conseguiram estocar suprimentos, o que consequentemente gerou conflitos quando a fome começou a se apossar de sua sanidade e os enlouquecer. Mais à frente, mais destroços de terra e naves destruídas, e até mesmo partes destruídas do que uma vez fora uma das cidades de Krypton. Apesar desse não ser meu lar original ainda, assim foi o mundo onde eu vivi por 20 anos. Embora eu já sabia que a destruição de Krypton era basicamente algo inevitável, quase como um ponto fixo no tempo, um evento que era essencial para o universo, isso não deixa as coisas menos difíceis de digerir. Mesmo sabendo que era algo inevitável, não era como se eu não tivesse buscado formas de tentar salvar esse mundo, mas frente a um evento que parecia ser influenciado pela força cósmica chamada destino, a melhor opção para minha autopreservação era arrumar uma rota de fuga para escapar da destruição. Mesmo que de fato eu possa ser considerado um ser frio e inemotivo, isso não significava que eu não tinha emoções. Ver o lugar no qual eu uma vez pude chamar de lar em ruínas e corpos de pessoas da minha espécie algo realmente triste, mas este não era tempo de me deixar ser dominado pelas minhas emoções. Eu nunca deixei isso acontecer em minha vida anterior, e me recusava a deixar isso acontecer nessa também. Logo eu fico de cara a cara com uma névoa vermelha. Eu coloco minha mão um pouco para dentro da névoa e logo sinto os efeitos da luz do sol vermelho, como se estivesse forçando minhas células a se fecharem e completamente dispersar a energia armazenada. No momento eu ainda não tenho resistência nem energia suficiente para anular os efeitos da luz do sol vermelho sobre mim. Por instinto, perante essa sensação de fraqueza, eu rapidamente recuo minha mão de volta. Eu continuo minha trajetória, averiguando meus arredores até que finalmente eu encontro quem procurava, ou melhor dizendo, ele me encontrou. No meio do vácuo do espaço, embora o som não se propague mesmo assim, aquela voz com leve tom robótico, mas diferente do Zero. Esse não demonstrava muita emoção e não era muito amigável. Fala, localizado a forma de vida orgânica não identificada. Após breve análise, cheguei à conclusão que se trata de um kryptoniano já em fase adulta, status vivo, gênero macho. Aparentemente ele tem a capacidade de resistir e sobreviver ao vácuo do espaço, o que indica que se trata de um raro caso de um kryptoniano com seus verdadeiros potenciais despertados. A conclusão é de que este espécime raro será de grande valor na coleção. Ao ouvir essas palavras ditadas por essa voz fria e robótica, eu solto um leve sorriso frio. Tais palavras realmente ferem um pouco meu orgulho. Bem, acho que esse é o senso normal, ou comum, quando qualquer um é subestimado. Ainda mais quando o ser subestimado possui um grande poder como eu, um super kryptoniano cheio de superpoderes bastante consideráveis. Então, como eu não poderia me sentir ofendido? Assim como um leão, um tigre siberiano, um coiote, um lobo ou mesmo um simples cachorro ou gato, como animais predadores que atacam para comer ou quando se sentem ameaçados. Um ser sapiente como eu, tendo em minha posse um grande poder como tal, eu também não deveria revidar tamanha ofensa. Afinal, não é sempre assim que eu agi. Assim como em uma frase muito famosa vista naqueles manhwas chineses e mangas coreanos de artes marciais com magias: devolva o dobro da gentileza que te deram e devolva 100 vezes mais todas as ofensas. Esse, sem sombra de dúvidas, é o mais próximo da minha filosofia de vida. Se alguém tenta te matar, então mate-a primeiro. Uma vez que alguém tenha se declarado meu inimigo, porque eu deveria me preocupar com seus objetivos ao invés de simplesmente aniquilá-lo? Em obras normalmente se vê o herói sempre ser ajudado pelo destino para alcançar a vitória, normalmente junto de seus amigos. Nesse cenário é comum torcer para os protagonistas, o lado bom da história, mas a história muda de cenário quando você se torna parte da história e sua vida é posta em jogo. Todo esse cenário muda. Então, visto que Brainiac tem em sua mente me colocar como posse de sua coleção, a minha escolha é simples: esmagá-lo completamente.
A nave Brainiac prepara seus canhões e aponta para mim ao mesmo tempo em que libera seus tentáculos mecânicos. Ele me diz com sua voz robótica para não resistir, como se alguém que estivesse com a vida e morte em jogo realmente fosse ouvir esse comando. Eu brilhei meus olhos em vermelho para transmitir minha intenção. Brainiac, que pareceu entender, carrega e dispara seus canhões. Eu rapidamente analisei o trajeto dos disparos e me esquivei rapidamente de todos eles. Eu também disparo minha visão de calor, que é defendida por um escudo de energia formado por pequenos hexágonos em volta da nave. Vendo isso, eu suspiro um pouco. Eu já imaginava que ter que lidar com Brainiac, embora fosse melhor nesse momento do que lidar com outros seres mais trabalhosos. Lidar com Brainiac não seria nada fácil. Brainiac, geralmente retratado como uma espécie de inteligência artificial criado pela raça dos Coluanos, que se revoltou contra seus criadores, outra sendo um membro dos Coluanos chamado Vrildox, que traiu sua própria espécie pelo conhecimento, dotado de poderes como força sobre-humana, resistência sobre-humana, velocidade sobre-humana, voo, telepatia, telecinese, longevidade, metamorfose, tecnopatia, absorção de energia. Além dele ser virtualmente imortal, um ser que prioriza o conhecimento acima de tudo, mesmo acima de éticas e morais. Ele vive pelo cosmos, coletando qualquer tipo de conhecimento e até mesmo encolhendo e engarrafando civilizações, isso incluindo Kandorok e em outros universos. Talvez seja o responsável pela explosão de Krypton, já que a remoção forçada de um ponto geográfico do planeta poderia causar graves danos e desestabilizar a estrutura do planeta. Mas neste universo, Brainiac tem um raio trator capaz de remover o núcleo de um planeta com extremo cuidado, então essa possibilidade descartada, mas ainda assim dependendo de qual versão do Brainiac pelo multiverso, ou mesmo um modelo de qual corpo do Brainiac você enfrentar, certamente ele será problema. Uma vez ele até mesmo entrou na internet da Terra e deu um baita trabalho para os heróis, então nunca subestime as capacidades desse verde cabeçudo. Brainiac volta a me atacar usando seus tentáculos mecânicos, mas eu desvia de forma bastante ágil e esguia me movendo entre os vãos dos tentáculos mecânicos. Eu também aproveitava para usar meu sopro congelante para congelar os mecanismos dos tentáculos, mas até mesmo isso era defendido pelo escudo. Brainiac dispara mísseis teleguiados, suspiro e começo a me mover desviando dos mísseis tentando despistá-los, mas mesmo comigo me movendo casualmente em marcha sem os mísseis facilmente conseguia me seguir com movimentos bastante ágeis. Eu sigo em direção da nave Brainiac com os mísseis me seguindo. Brainiac tenta me agarrar com tentáculos, mas eu passo por eles ainda seguido pelos mísseis. Quando me aproximo o suficiente, eu espero um momento. Quando os mísseis estavam próximos, eu desvio voando para cima e disparando minha visão de calor nos mísseis, que explodem bem na cara da nave Brainiac. Mas como esperado, o escudo protegeu, mas eu consegui perceber a grande debilidade do escudo não ficar sempre ativo. Além disso, o escudo tem um leve atraso de ativação de cerca de 0,8 milissegundo para se completar, algo que eu podia muito bem explorar com minha velocidade. Logo os tentáculos mais uma vez tentam me agarrar. Eu, que já estava de saco cheio disso, uso meu campo biomagnético para prender os tentáculos, esmagá-los e amarrá-los uns nos outros e funde seus metais através do superaquecimento do calor gerado pela fricção das moléculas, vibrando em alta densidade. Logo volto a escutar a voz robótica falando: que resultado inesperado, de fato um espécime impressionante e muito singular, sendo capaz de usar um tipo de campo de força invisível para exercer pressão e fundir os tentáculos da minha nave. Julgo que capturá-lo vivo vai ser um desafio maior do que o calculado. Eu sorrio novamente e falo em tom frio e indiferente: me captura vivo é. Apesar de você ser só uma máquina, até que você tem senso de humor, afinal de contas. Pena que depois de te destruir e reprogramá-lo você não vai mais poder fazer esse tipo de piada. Brainiac fala: surpreendentemente o espécime singular kryptoniano é capaz de falar e até mesmo se comunicar mesmo no vácuo do espaço. Meu interesse em você só aumenta, apesar de achar sua abordagem um pouco grosseira e agressiva demais.
Eu não dou a mínima para isso e apenas uso meu campo biomagnético para redirecionar os tentáculos e lança-los para cima da nave Brainiac que ativa o escudo. Mas antes de completar o escudo eu lanço dentro do escudo uma bomba de visão de calor que explode em uma grande esfera rodopiante de calor. O efeito da explosão causa grandes danos na casca da nave Brainiac e destrói seu escudo. Logo a voz de Brainiac fala novamente. O escudo foi rompido, o casco da nave foi danificado. Tais resultados não estavam presentes em meus cálculos. A situação atual é de fato preocupante. O poder da atual versão aparentemente não é suficiente para capturar o espécime. Isso é algo óbvio, apesar de eu ter ficado na terra dos Kaijus do Pacífico por apenas uns 10 anos. Eu usei meu campo biomagnético para atrair e armazenar bem mais energia solar que o comum, além de que eu absorvi as energias de 3 bombas atômicas. Se eu tivesse que estimar a energia por mim acumulada, estaria entre 98 a 102 anos de acúmulo de energia. E mesmo Superman tendo acumulado somente um pouco mais de umas 3 a 4 décadas e de forma passiva sem usar o campo biomagnético para potencializar essa absorção, já seria um oponente duro de se lidar mesmo para o Brainiac, ainda mais não tendo compreensão de suas habilidades. Quem dirá um kryptoniano como eu que tem quase um século de acúmulo de energia, dizer que eu estou bem próximo do nível do Superman do Reino do Amanhã, um Superman que de fato era quase invulnerável a tudo. Não que outros não fossem capazes de chegar nesse mesmo nível, mas quantos pensariam em formas de amplificar sua absorção energética para amplificar a potência de suas habilidades? Mesmo o General Zod nunca foi capaz de pensar em algo do gênero quanto a outros super-kryptonianos, como o próprio filho do Zod com Ursa, Lord Zod, nascido na Zona Fantasma, que ganhou uma série de habilidades além das comuns dos kryptonianos, como imunidade aos próprios efeitos da Zona Fantasma, e posteriormente se tornou hospedeiro do deus kryptoniano das sombras, o Asa Noturna, ganhando manipulação da escuridão, teletransporte, consciência cósmica e telecinese. Embora eventualmente Lord Zod pudesse se tornar um problema, se existisse nesse universo não seria nada que eu não pudesse lidar, apesar de que mesmo se existisse haveria uma alta chance dele ser adotado pelo Superman e adotar o nome de Christopher Kent. Falando no Superman, seu filho Jonathan Samuel Kent também é um super kryptoniano capaz de manipular sua própria energia armazenada de forma mais livre e até ter um certo nível de eletrocinese, e se demonstrou ser um bom oponente contra o Ultraman, apesar da enorme diferença de experiências. Enquanto eu refletia nas possibilidades de futuras situações que poderiam ser encaradas, Brainiac aproveita esse meu breve momento de distração e dispara um laser em mim. Eu me defendo usando minha telecinese para formar uma barreira à minha volta, o surpreendendo mais uma vez. Eu expandir meu campo biomagnético para interferir na transmissão de informações da nave e uso minha visão de calor para fatiar a nave Brainiac em diversas partes, mas no meio dessas partes fatiadas da nave estava um ser de pele verde com 3 pontos metálicos com luz púrpura e um corpo robótico dentro de um campo de força para não sair flutuando à deriva no vácuo. Ao ver isso e já prevendo que este não era o corpo verdadeiro de Brainiac, eu já podia prever que eventualmente Brainiac voltaria para me causar problemas, não importa quantos corpos dele eu destruísse, enquanto o original e existisse, Brainiac retornaria como uma barata persistente só para me atormentar. Eu pego Brainiac com meu campo biomagnético, ele não demonstra resistência nem mesmo tenta lutar, provando ainda mais que esse corpo não era o verdadeiro e somente mais um dos clones usados pelo original. Eu com uma face indiferente falo, certo, que tal me deixar falar com seu chefe? Ou prefere ser chamado de Brainiac original ou algo assim? As luzes da cabeça brilham em branco e tem um padrão de 0 e 1 nos olhos dele como o código de um computador. Logo os olhos ficam de cor púrpura e uma voz fria mas não sem emoção como a antiga voz robótica fala em tom cordial. Sua solicitação de pedido foi atendida. Kryptoniano não identificado. Permita-me apresentar, eu sou Brainiac, mas pode me chamar de Vrildox 1. Se me permite perguntar qual seria o nome de Vossa Excelência. Eu falo, prazer em conhecê-lo Vrildox 1, eu sou El, ex-membro adotado da casa de El. Brainiac sorri um pouco e fala, um ex-membro adotado da casa de El.
Bom, você pode até não ter a mesma linhagem da casa de El, mas igualmente formidável como seu ancestral Segel. Eu tentei pegar uma das cidades kryptonianas no passado para a coleção, mas fui impedido e quase preso na zona fantasma por aquela pessoa. Foi ali que eu percebi que havia algo extraordinário na linhagem do Zel. Eu até mesmo cheguei a sequestrar Jor-El, o filho de Segel, para minha coleção, mas falhei. E agora mais uma vez meu destino se dá de cara com alguém da casa de El. Tal informação me deixa levemente curioso, mesmo estudando bastante sobre a história kryptoniana e até mesmo sobre o antigo Império Intergaláctico. Eu nunca vi nada sobre a visita de Brainiac antes, o que quer dizer que este foi um evento ocultado e apagado da história de Krypton, talvez pelos do alto escalão ou mesmo do próprio Segel, talvez utilizando uma tecnologia de aparente de memorial global, ou talvez algum viajante do tempo indevido fazendo o que não devia, algo que eu sabia que era bem possível e não seria a primeira vez de alguém mexendo descuidadamente no tempo. Afinal, esse era o universo da DC, onde um simples raio desencadeado por um acelerador de partículas misturado com alguns produtos químicos poderia dar a uma pessoa acesso a uma força cósmica que separa um multiverso de dimensões superiores, ou em outro universo onde um simples cientista após um acidente experimental se torna praticamente um deus capaz de brincar com o universo e presenciar o passado, presente e futuro simultaneamente e alterar eventos na linha do tempo. Sim, esse era o verso caótico da DC que, assim como a Marvel e outros versos, qualquer mínimo evento poderia conceder os mais variados tipos de superpoderes, mesmo aos seres considerados mais comuns, e talvez até mesmo elevar estes seres ao nível de divindades. Eu falo em meu habitual tom indiferente. Esta informação é nova. Eu sabia sobre o antigo império, mas nada sobre visitantes após Krypton ter se isolado do exterior. Brainiac, com um olhar contemplativo e até meio decepcionado, fala: entendo. Então, decidiram me apagar da sua história, e eu pensando que tinha formado bons laços com Segel naquele tempo. Bons laços? Esse cara certamente não tinha uma boa cabeça. Quem poderia criar bons laços com alguém que tentou sequestrar seu filho recém-nascido? Bom, não que isso fosse da minha conta de qualquer forma. Eu quebro o gelo e a tensão falando: certo, acho que nossa conversa terá que terminar aqui, mas no futuro, certamente no futuro, iremos nos ver novamente. Vrildoxum. Brainiac, ao ouvir isso, me olha com estimativa e um leve sorriso. Realmente, eu ainda tenho muitas outras civilizações para engarrafar, conhecimento para acumular e experimentos para realizar, mas um dia irei atrás de você, El. Eu quero na minha coleção. Então, trate de sobreviver até lá. Pode ficar com este corpo como um ato de boa vontade. Espero que não traia minhas expectativas sobre você. Após isso, o corpo de Brainiac desliga completamente. Em meus pensamentos eu só conseguia pensar em como a tolice de Vrildoxuma era gigante por pensar que eu iria me tornar alguma espécie de rival dele. Na verdade, assim que tivesse chance, eu iria destruir ele completamente para retirar um grande problema da minha costa. Eu utilizo minha telepatia e a impressão mental para vasculhar e limpar o código presente no corpo de Brainiac para ter a certeza de que eventualmente ele não pudesse intervir e corromper minhas tecnologias, como absorver o zero para o seu código, por exemplo. Esse mesmo processo teria que ser feito também nos destroços da nave Brainiac por garantia. Eu uso meu campo biomagnético para recolher todas as partes da nave, e como esperado, as partes ainda estavam em boa qualidade, e surpreendentemente a sala onde Brainiac havia engarrafado Kandor City, agora aparecendo uma maquete de cidade. Kandor City, ou simplesmente Kandor, era uma das maiores e mais belas cidades de Krypton e capital da lua kryptoniana de Xeno, uma cidade bela cheia de edifícios enormes. Além disso, essa era a cidade natal de Kara Zor-El, filha de Zor-El e prima de Kal-El. Com uma rápida análise, calculei que havia cerca de 8 milhões de habitantes, e o melhor de tudo era que entre os habitantes miniaturizados estavam alguns dos meus antigos colegas de academia, além de altura Zor-El, a mãe de Kara, e o próprio Zor-El. Eu tinha um bom relacionamento com Zor-El, não é para menos que conseguimos nos entender. Ambos víamos a desgraça que o alto escalão era, e como os nobres eram corruptos, desgraçados, e como isso estava afundando ainda mais Krypton na lama. Krypton
Krypton, que uma vez fora um grande império, reconhecido e renomado entre as estrelas, mas acabou decaindo, sendo obrigado a se isolar e refugiar. Para aqueles que sentem orgulho da grande potencial que nossa raça já foi um dia, o nosso atual estado não é diferente de cães sarmentos, esquecidos em algum beco sujo. Tanto eu quanto Zor-El tínhamos essa mesma visão a respeito da atual Krypton. Isso nos aproximou e nos levou a trabalhar bastante juntos. Infelizmente, essa proximidade foi um dos motivos que levou à desconfiança de Jor-El sobre mim. Entre os habitantes também estavam alguns dos meus seguidores e alguém muito importante, tanto para Jor-El quanto para Zor-El. Esta pessoa era Nyssa Vexel, a esposa de Segel e a mãe de Jor-El e Zor-El. Apesar do Vex em seu nome ter sido apagado, a deixando somente como Nyssa, a verdade é que ela era uma membro da casa Vex, uma casa deveras corrupta e inescrupulosa, tanto que, com medo de como a sociedade fosse tratar após as descobertas sobre a casa de Vex, ela decidiu apagar seu nome de nascimento e até mesmo apagar os registros de sua origem. Embora não tenha conseguido apagar tudo, certamente foi uma boa escolha, visto que a alta sociedade kryptoniana sempre valorizou acima de tudo o status, tanto que eu só fui adotado pela Casa El, porque minha genialidade certamente aumentaria o prestígio da Casa El, além de adotar um pobre coitado que viveu entre a ralé, aumentar o seu valor aos olhos do povo de Krypton como a benevolente Casa El, até porque ter a imagem de um santo bondoso sempre foi uma ótima maneira de controlar aqueles sem nada. Eu passei um bom tempo coletando os pedaços expelidos de Krypton, desde naves à deriva até mesmo rifle Archers, uma arma de disparo de laser, bem como entre os polícias e militares de Krypton. Eu passei cerca de uma semana coletando o máximo de fragmentos de Krypton possível, até mesmo acabei coletando alguns pedaços de Kryptonita que ainda me afetavam, mas eu ainda tinha uma grande resistência aos efeitos das Kryptonita, mas elas ainda eram um grande incômodo para mim. Mas tudo bem, afinal, contanto que eu absorva energia o suficiente, eventualmente tal fraqueza perante as Kryptonita iriam desaparecer. No momento eu estava mais focando em criar resistência aos efeitos da luz do sol vermelho e do gás atmosférico, tomando algumas boas doses para meu corpo se adaptar aos efeitos e criar imunidade e anticorpos naturais a isso. Além disso, utilizando a nave Zero e capaz de filtrar a energia do sol vermelho tanto para se auto-carregar e também carregar as câmaras da Jasmine e da Seri, e usando as tecnologias de Brainiac e da falecida Krypton, eu consegui criar um satélite capaz de filtrar a energia do sol vermelho e converter em energia do sol amarelo, algo que será bastante benéfico para meus planos futuros. Agora todas as partes coletadas estavam ao redor próximo da nave Zero. Eu estava agora em uma sala de pesquisas e experimentos com a cidade Kandor miniaturizada em uma plataforma flutuante semelhante a uma mesa. Dentro de Kandor as pessoas estavam paralisadas, como se o tempo tivesse parado de correr. Eu estava analisando bem, tentando pensar em uma boa forma de trazê-los de volta a seu tamanho normal. Eu poderia usar meu poder de alteração de tamanho para fazê-los voltar ao normal, mas eu não sei dizer se isso funcionaria completamente sem efeitos colaterais. Pelo que eu me lembro, não havia formas de desfazer os efeitos do raio encolhedor do Brainiac, deixando suas vítimas nesse estado de encolhimento talvez por toda a eternidade. Mas em minha visão isso era ridículo. Com minhas diversas habilidades além da minha capacidade de viajar entre universos, nunca que a ideia de achar uma forma de reverter os efeitos desse raio encolhedor seria uma impossibilidade para mim. Enquanto eu viver o suficiente e procurar por uma resposta, definitivamente cedo ou tarde eu vou encontrar. E sendo um kryptoniano, definitivamente minha expectativa de vida não seria baixa. Na verdade, se usar como exemplo uma das versões do Superman, ele já viveu o suficiente para presenciar a humanidade mudar de planeta enquanto o Sol se tornava uma gigante vermelha e ele ainda estava com uma aparência jovial. De forma bem resumida, enquanto estiverem absorvendo a energia de um sol amarelo ou de fontes mais energéticas, um kryptoniano pode se manter vivo, jovem e saudável. Em tese, nem mesmo comer ou oxigênio se torna necessário enquanto as células kryptonianas puderem se banhar dos nutrientes da luz do sol. Visto isso, seria só uma questão de tempo para arranjar uma forma de achar uma solução. Mas claro que para ter certeza seria necessário uma cobaia para testar os efeitos para obter um cálculo melhor, e quem seria melhor que isso do que um criminoso?
Usando meu poderes psíquicos eu vasculho a cela de prisão de Kandor, que estava cheia de prisioneiros. Eu uso minha telecinese para retirar um deles de lá. Eu uso minha alteração de tamanho nele para retorná-lo ao tamanho original ao que à primeira vista parece ter funcionado. Em seguida uso minha telepatia para tentar acordá-lo. Ele parece ter voltado a respirar e o sangue voltou a pulsar. Ele estava recobrando a consciência, abrindo os olhos e olhando em volta até que seus olhos, ouvidos e nariz começaram a sangrar. O pulso ficou irregular e instável. O coração começou a pulsar rapidamente como se fosse explodir. O indivíduo estava tendo diversas convulsões até que seus movimentos cessaram junto de seus batimentos cardíacos e aparentemente sua atividade cerebral também cessaram instantaneamente. Isso me deixou intrigado. Eu coloco o corpo em uma maca e começo a analisar bem o corpo do indivíduo. Analisando o corpo, ao que se parece o processo de morte começou a partir de uma reação química no cérebro que logo se espalhou para o resto do corpo. Utilizando minha visão de raio-x e visão microscópica para ver a fundo a atividade molecular das células, passando por cada músculo, tecido cerebral, sistema nervoso para analisar direitinho. Não demora para que eu perceba que o efeito se deve a uma força psíquica imprensada na mente e que foi ativada por causa de eu ter usado minha telepatia para despertar sua consciência. Essa força psíquica agiu de forma semelhante a certos soldados e espiões que, quando capturados, usam de um químico venenoso para se suicidarem para não vazarem informações. O mais estranho é que, analisando essa força psíquica, eu senti uma certa familiaridade, mesmo nunca antes conhecendo nenhum usuário de poderes psíquicos antes de mim mesmo e do Gerald no universo dos Kaijus do Pacífico, ou mesmo o Brainiac, que para transmitir com sucesso sua consciência através de seus clones pelo universo tem que usar sua telepatia. Ainda assim não possuía um nível de poder psíquico ao ponto de deixar uma impressão psíquica programada dessa forma. Na verdade, nem mesmo eu com minha impressão mental não acho que teria esse nível por agora. Deixar um poder psíquico com uma função específica programada para agir somente ao detectar uma outra força psíquica tentando bisilhota o tecido genético de alguém, causando morte cerebral e morte celular, inutilizando as células kryptonianas para que ninguém pudesse se aproveitar delas. Diversas possibilidades poderiam ser pensadas, mas essa estranha familiaridade me fez franzir a testa com uma possibilidade em específica. Eu deixo esses pensamentos de lado por hora e tento analisar e destruir aquela força psíquica no corpo do indivíduo morto. Após 1 ou 2 horas de pesquisa e análise, eu consegui arranjar uma forma eficaz de eliminar essa força psíquica desconhecida. Eu estava pronto para realizar um novo teste e assim eu faço. Pegando outro prisioneiro, eu faço crescer para o tamanho original ao mesmo tempo em que uso meus poderes psíquicos para invadir e proteger cada célula para as proteger. Ao mesmo tempo eu localizo cirurgicamente aquela força psíquica desconhecida e a destruir. Esse era um processo delicado que não podia ser tratado de forma leviana, pelo menos não sem a certeza e experiência de que esse método realmente funcione. Após alguns minutos, garantindo que aquela força psíquica realmente tenha sido destruída, eu tento despertar o segundo indivíduo, que logo abre os olhos. Suas íris se dilatam devido à luz da sala. Os batimentos cardíacos e a respiração estavam estáveis. Tudo estava indicando que dessa vez o processo de restauração do encolhimento havia dado certo, mas então, de repente, o segundo indivíduo aparenta ter um ataque cardíaco e faleceu. Isso me faz franzir a testa com leve aborrecimento. Dessa vez eu podia jurar que o processo havia dado certo. Analisando a nova reação das células do segundo indivíduo, que agora demonstravam grande debilidade nutricional, as vítimas do encolhimento de Brainiac aparentemente ficam paradas no tempo e, como consequência, não envelhecem, mas surpreendentemente, de acordo com os cálculos, indicam que seus corpos ainda necessitam de valor nutricional. Caso contrário, ao serem removidos da animação suspensa, seus corpos deram gravemente danificados pela própria fraqueza de seus corpos. Por sorte, se tratando de kryptonianos, eu tinha a solução perfeita no momento.
Eu ordeno que Zero envie rapidamente um robô para o satélite próximo da antiga localização de Krypton, que estava coletando e convertendo a energia do Sol vermelho em energia de Sol amarelo para coletar a energia solar armazenada. Eu preparo uma cela de contenção e todos os preparativos. Logo o robô Zero retorna com o meu pedido. Eu refaço o processo de restauração agora em um terceiro indivíduo, mas dessa vez eu ordeno Zero a usar placas semelhantes a painéis solares que lançam uma breve luz solar fraca mas suficiente para nutrir corretamente cada célula kryptoniana. Cada veia estava bem visível com energia vermelha cintilante percorria cada veia rapidamente. Os músculos se expandiram brevemente. Quando analisei seus batimentos, estavam estáveis e sua respiração estava regular. Logo ele começa a abrir os olhos com as pupilas dilatadas devido à intensa luz das placas que eu mando o Zero recolher. Logo ele recobra a consciência e em um espanto desnorteado ele se levanta surpreso, olhando ao redor e o terceiro indivíduo fala em tom confuso: onde eu estou? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo, fiquem com Yahvé, Deus. Steps creeping, phantom in the dark, blade sharper than secrets, leave a deadly mark. Phaeton in the chaos, language of the pain, torture symphony storms inside my brain.